presidente da Câmara, Hugo Motta, sinalizou a aliados que vai rejeitar as indicações da oposição para a relatoria da CPMI do INSS. Depois de desistir do cargo, o PL passou a apoiar nomes como os dos deputados Mendonça Filho, do União Brasil, e Evair de Mello, do PP. Motta, no entanto, frustra mais uma vez a sigla liberal e deve escolher alguém com perfil equilibrado e de sua confiança. A intenção da oposição era realizar uma grande investigação sobre os desvios bilionários no INSS e revelar a possível participação de governistas neste caso, gerando muito desgaste, principalmente para a imagem do Planalto. No entanto, após as movimentações do governo, a presidência da CPMI vai ficar com um aliado, o senador Omar Aziz, e a relatoria com o nome do Centrão. Você, Motta, as articulações dos partidos ligados à base governista para conseguirem cargos estratégicos, posições importantes na CPMI do INSS, Omar Aziz deve ficar com a presidência e alguém do Centrão com a relatoria. Isso mexe de que forma com a investigação? Parece que essa decisão de Hugo Motta seria uma tentativa de diminuir a temperatura na disputa política da CPMI. Há quem diga que a temperatura não vai baixar nem se a CPMI for transferida para o Polo Norte. A temperatura vai ser alta, porque a temperatura do Brasil está altíssima. Perguntem aos aposentados que foram roubados. Perguntem às pessoas que foram presas por emitir opinião ou foram condenadas porque fizeram uma piada. Perguntem ao trabalhador que vê o seu dinheiro sumir antes de conseguir comprar a comida para o mês. A gente espera que os parlamentares da oposição representem na CPMI os eleitores que os colocaram lá no Congresso Nacional. Espera-se, portanto, a temperatura mais alta possível. Você, Dávila, faz sentido o Hugo Motta rejeitar, por exemplo, nomes do PL? Qual é o receio dele? Que vire uma discussão desenfreada, que o propósito da comissão se perca ali nas discussões que possivelmente acontecerão caso o PL cuide da relatoria? Um exemplo aqui. E acha sensato por parte dele entregar a relatoria para alguém do Centrão? Caniato, é muito ruim quando o presidente da Câmara está mais preocupado em agradar o Palácio do Planalto, o Poder Executivo, do que cumprir o seu papel de escolher o relator mais capaz para tocar essa CPMI de extrema importância, como bem lembrou o Motta. Nós estamos falando que mais de 9 milhões de velhinhos aposentados foram assaltados por um esquema gigantesco de roubo no INSS. E os representantes do povo têm de dar uma resposta a essas pessoas que foram assaltadas por esquemas criminosos. E, na verdade, acabaram criando uma espécie de mesada para vários parlamentares que acabam recebendo um dinheirinho desse esquema nefasto. Então, é preciso os representantes do povo dar a devida resposta. E é muito preocupante quando a maior preocupação do presidente da Câmara é não arrumar um relator para deixar o Palácio do Planalto ressabiado. Esse não é um problema do Palácio do Planalto, esse é um problema do Legislativo. E há bons nomes em todos os partidos. Há bons nomes no PL, no União Brasil, no MDB, enfim, no PSD. Eu preciso escolher bons nomes, mas não escolher um nome que agrade o Palácio do Planalto. Um nome de uma pessoa que tenha a coragem, a imparcialidade para tocar a CPMI e dar uma resposta aos velhinhos que foram roubados por esse grande esquema que ainda está lá, porque, pelo que a gente sabe, né, Caniato, até agora não foi desmantelado absolutamente nada, continua lá. Então, a temperatura será alta, como o Motta falou,
mas é preciso um timoneiro e não alguém que está olhando para o Palácio do Planalto querendo agradar o presidente, ao invés de agradar os velhinhos que foram roubados e querem o dinheiro de volta. Você, Kriegner, te preocupa quando o presidente da Câmara adota essa postura para escolher aqueles que vão vão comandar a comissão parlamentar de inquérito mista? Com absoluta certeza, Caniato, preocupa demais, porque a pergunta que acho que gostaria de fazer para o presidente Hugo Motta é: a quem você deseja proteger? Uma vez que o presidente Hugo Motta diz que não vai ser ninguém da oposição, qual que é a premissa ali? Será que ele está a premissa é de que a oposição vai fabricar provas, vai fabricar evidências, vai fabricar talvez um posicionamento? Se é uma comissão para uma investigação, e essa investigação que não é uma investigação criminal, que não é uma investigação policial, é uma investigação feita por parlamentares, ou seja, vai ter um viés político, óbvio, porém, não é uma investigação por si só conclusiva. Então, a pergunta ali é: que tipo que tipo de dano poderia ter alguém da oposição? E aí eu só consigo pensar nisso que o Dávila trouxe, que é apontar alguém no governo federal, ou partidos ligados ao governo federal, ou partidos ligados ao próprio presidente Hugo Motta, que não querem ser apontados. E aqui a gente precisa ter a clareza disso, porque realmente nós estamos vendo alguém tentando proteger um outro alguém. Especialmente, Caniato, quando a gente olha pela figura apontada para ser o presidente da CPMI. Como é que a gente vai considerar que essa CPMI possa ser extremamente bem-sucedida e trazer as respostas e também a explicação que o povo tanto quer? E eu não digo a oposição, eu digo povo, porque isso aqui fere esquerda e direita no Brasil. Não teve recorte, né? Os aposentados que foram roubados são de inúmeras orientações aí políticas e ideológicas, não teve nenhum recorte nesse sentido. Mas essa CPMI, como é que vai chegar a um resultado se nós consideramos um senador que por tantas vezes foi investigado por inúmeros esquemas, desde 2004 com questões pesadíssimas, até recentemente com questões de possíveis desvio de recursos da saúde do seu próprio estado? Ou seja, não é uma pessoa ali 100% claro, não foi punida, não foi condenada, mas não é uma pessoa 100% isenta de suspeitas. Me parece que mais importante do que a posição ideológica, a inclinação, a filiação partidária ou inclinação política, seria a ficha limpa, seria realmente a capacidade de conduzir uma das CPIs que talvez é a mais importante da história recente do nosso país, porque tem a ver diretamente com os mais vulneráveis do nosso país. Daqui a pouco eu vou trazer mensagens da nossa audiência, várias pessoas trazendo pontos de vista em relação a esse assunto que a gente está trazendo, inclusive a Flávia Vieira elogiando a participação do Henrique aqui, outras pessoas questionando também a presidência de Omar Aziz, e pessoas lembraram episódios da CPI da Covid, né? Que inclusive teve uma participação importante do senador Omar Aziz do estado do Amazonas. Mas também aqui, Mota, questionamentos a respeito do que parece ser um certo receio da base governista em entregar, por exemplo, ou permitir que a oposição fique com a relatoria. Porque qual é o discurso que a gente tem acompanhado dos parlamentares da base governista, Mota? Que o tal esquema começou na gestão de Jair Bolsonaro. Então, essa me parece que vai ser a tese abraçada. Agora, é preciso também considerar que o esquema aconteceu em várias gestões. Talvez tenha sido iniciado na gestão ainda de Dilma Rousseff, talvez tenha passado pela gestão de Michel Temer, Jair Bolsonaro, o atual presidente. Então, talvez, Mota, a depender do avanço dessa investigação, vai sobrar para parlamentar de todo o espectro político. Todas as siglas, talvez, de alguma maneira, tenham algum tipo de conexão com os esquemas que aconteceram ao longo, sei lá, de 10, 12, 14 anos. É preciso também olhar para uma investigação que possivelmente seja assimétrica, né? Ah, não, vamos investigar só de
desse ano aqui até o finalzinho desse. Não passa desse daqui, entendeu? Eu acho que a gente pode esperar tudo isso, Caniato. Opinião, cada um tem a sua, mas os fatos são os fatos. A gente não pode ter os nossos próprios fatos. E os fatos estão aí para todo mundo ver. Esse é um esquema relativamente antigo. Logo no início do governo Bolsonaro foi aprovada uma medida que teria grande possibilidade de impedir que o escândalo atingisse essas proporções, e a medida foi derrubada pelo Congresso Nacional. É só olhar quem votou a favor e quem votou contra e você tem uma ideia. É só olhar as organizações que estavam envolvidas nessa fraude, a quem elas estão ligadas, quem faz parte das diretorias, e as pessoas já podem formar uma opinião. Eu acho que essa CPMI, o maior benefício que ela vai poder trazer é explicar para a população como esse escândalo pôde acontecer e quem são os nomes envolvidos. Eu não tenho nenhuma expectativa que essa CPMI resulte na punição dos envolvidos. Ela vai trazer informação, uma satisfação para os eleitores, para os contribuintes, para aqueles que foram fraudados. Isso é o mínimo que se espera. É evidente que vai acontecer uma batalha política nessa CPMI. É evidente. O governo está preocupado em minimizar o impacto político eleitoral que esse escândalo causou e não em resolver o escândalo o mais rápido possível. Então, a gente espera que os parlamentares de oposição esclareçam o que aconteceu, expliquem para a população brasileira como uma fraude tão escandalosa pôde acontecer durante tanto tempo com a complacência de tanta gente. Você, Dávila, queria que você também trouxesse sua reflexão sobre essa possibilidade que é latente, né? Possivelmente nomes de pessoas muito importantes apareçam nas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, dos órgãos de controle e fiscalização e possivelmente também na CPMI. Você acha que há um temor generalizado das siglas em relação ao que pode aparecer a partir do início das investigações também no Congresso, Dávila? Com certeza, Caniato, porque um esquema desta magnitude, vamos relembrar a nossa audiência, nós estamos falando que foram descontados em torno de 6 a 8 bilhões de reais de aposentados e ainda tem mais 90 bilhões do consignado, indevidamente descontado também dos aposentados. Quando se tem este montante de recursos sendo roubado, desviado, isso não é um esquema de poucas pessoas. Tem que ter muita gente envolvida e muita gente graúda envolvida. E aí a boa lembrança do Kriegner aqui sobre esse passado do presidente da Câmara é algo que realmente nos deixa muito preocupado, porque esta informação que o Mota bem lembrou que todos nós queremos, vai ser difícil de arrancar deste subsolo que está poluído de pessoas envolvidas neste esquema que deu mesadinha para muita gente graúda durante muito tempo. Pois é, isso de fato poderá acontecer. Inclusive o Almir Aparecido Ferreira, qual presidente tentou barrar a roubalheira do INSS? Diz aí. Enfim, ele questionando aqui um presidente de um partido que não tinha interesse em avançar com a investigação. Bom, acho que o Henrique Kriegner também com a gente, de volta, a gente refez a conexão. Kriegner, a gente tratava dessas questões bem no início das apurações dessa fraude no INSS, ainda quando o Lupe estava no cargo, aquelas discussões em torno do PDT, as muitas dúvidas de nomes de outras pessoas que poderiam aparecer, enfim, porque você descobre uma figura que acaba apontando para mais duas, essas duas revelam mais 6 nomes, e aí você consegue avançar com a investigação. E quando a gente fala de um esquema que perdurou por muitos anos, é muito provável que isso tenha passado
por várias pessoas, várias gestões, muitos funcionários públicos, né? Pessoas ligadas à administração pública, no INSS, possivelmente também deputados e senadores. Quais são suas perspectivas? Isso pode respingar em muita gente? Com certeza. Com certeza isso justifica, na verdade, Caniato, porque... Justifica não, perdão, vamos excluir essa palavra. Na verdade, isso evidencia essa tentativa por parte dessas lideranças de ocultar quem são os envolvidos, né? Quem são as pessoas, de fato, que podem ter sido beneficiadas e mais, quem são as pessoas também que articularam todo esse processo. A gente viu uma engenharia bastante complexa na questão dos descontos, dos roubos realizados nas aposentadorias. Organizações que foram criadas com a única finalidade exclusiva de roubar aposentados. Organizações que não existem, que estão com o endereço de uma sala comercial que, abrindo a porta ali, se encontra uma mesa e uma cadeira e ninguém nunca entrou lá para trabalhar, né? Realmente é toda uma engenharia, uma lógica feita para que pessoas fossem beneficiadas. E o Brasil tem essa tradição de uso de movimentos sindicais para articulação de base política e também para financiamento de campanhas eleitorais. Esse dinheiro, ele foi para financiar campanhas eleitorais, foi com certeza também para dar sustentação política e beneficiar mandatários. Nós precisamos descobrir quem foi que organizou, como organizou e quem foram os beneficiados. E uma CPMI tão infiltrada e tão protegida, entre aspas, por interesses políticos partidários, realmente fica difícil da gente acreditar que nós vamos chegar a essa resposta. Nós precisamos mesmo de uma neutralidade por parte dessa CPMI, e a oposição precisa fazer sua voz ser escutada nesse momento. Pois é, de tempos em tempos estoura um escândalo de corrupção, né, Mota? Só que nesse caso é pior, né? É pior que a gente não está falando de empresas que compravam apoio de parlamentares, a gente está falando de um esquema em massa de desvios irregulares dos benefícios dos aposentados e pensionistas, Mota. A gente está falando de R$15 aqui, R$50 ali, R$70 de um, R$80 do outro, pessoas, muitas delas idosas, doentes, que não conferiam o seu contra-cheque. Alguns faziam mensalmente a reclamação no telefone, no serviço de atendimento ao beneficiário do INSS e não conseguiam a devolução dos recursos. Era um esquema muito bem montado que acabou lesando, como disse o Dávila, potencialmente 9 milhões de beneficiários. Mota. É o pior esquema até agora, Caniato. Vamos aguardar o próximo, porque o Brasil é uma incubadora de esquemas. Não é à toa que a gente vê tantos esquemas, tantos escândalos. Quando foi a primeira vez que eu vi um escândalo, grande escândalo de corrupção no Brasil? Deve ter 20, 30, 40 anos. Desde então, não se passa, eu acho que um mês sem que surja um novo escândalo. Por que isso acontece aqui? É óbvio, porque o Brasil é o país da impunidade. E quanto mais alto você vai nos níveis sociais, maior é a impunidade. No Brasil, quem tem um bom advogado e bastante dinheiro consegue protelar a sua sentença até o infinito. Então, você disse muito bem, né? É um esquema de fraude covarde, de tirar dinheiro de quem já tem pouco. Vamos aguardar o próximo, porque, pelo que eu me lembro, foi liberado agora o crédito consignado para qualquer tipo de trabalhador, não é isso? Daqui a pouco, todos nós vamos sofrer nos nossos contra-cheques um desconto malandro feito por alguma associação aí. Vão ser dezenas de milhões de brasileiros afetados por isso, porque não há limite. Vamos lembrar que esse escândalo só aconteceu por causa do lobby feito por entidades junto ao Congresso Nacional, a Casa do Povo, onde estão os nossos representantes, nos quais a gente vota. Vamos lembrar quantas vezes dizem para a gente: você tem que fazer o seu dever de casa e votar bem, porque o seu voto é o sangue da democracia. Olha aí o que fizeram com o nosso sangue. Vamos aguardar até o próximo escândalo. Pois é, inclusive eu quero só atualizar a nossa audiência, que teve uma audiência de conciliação,
foi convocada pelo ministro Dias Toffoli com representantes da AGU, MP, Defensoria Pública e também os representantes do INSS. E aí o presidente do INSS, o Gilberto Valler, disse que a ideia do órgão é começar a pagar os valores que foram descontados indevidamente de aposentadorias e pensões a partir do dia 24 de julho. Então, essa é a ideia, que o ressarcimento comece no próximo mês, no dia 24. Eu fico imaginando pensionistas e aposentados que precisam desse recurso. Um mês é muito tempo, né, W? Aí a gente já está falando disso daqui o quê? Há uns 60 dias pelo menos, né? Cariato, é triste, mas parece piada pronta, né? O juiz do Supremo, que absolveu todos os envolvidos na Lava Jato, com o presidente do INSS discutindo quando é que vão devolver o dinheiro que foi roubado. É inacreditável, é uma piada pronta, né? Não tem assim o que fazer. Então, é por aí que você vê que, na verdade, ninguém quer resolver nada, quer todo mundo varrer esse problema para debaixo do tapete, porque se tivesse alguma vergonha na cara, não estariam submetidos esses 9 milhões de pessoas a um esquema vergonhoso que vai devolver um pouquinho do dinheiro roubado para dizer que estão fazendo alguma coisa. No fundo, não vão devolver jamais essa quantidade monstruosa que foi roubada, porque, como bem disse já o Mota e o Kriegner aqui, isso aí já foi gasto, esse dinheiro já foi torrado em campanha política, já foi torrado em outras atividades, não está mais no cofre das entidades. Portanto, se chegar hoje lá, com uma ordem judicial, congelar todas as contas bancárias, não vai ter dinheiro para devolver a todo mundo que foi roubado no INSS. Esse é o ponto. Então, vamos tentar, pelo menos, trazer a informação, a apuração sobre isso, porque o dinheiro dificilmente será restituído com esta falta de espírito público que reina em Brasília. Agradecer as mensagens da Maria de Fátima, também do José Farias e o Raimundo Oliveira. Kriegner quase deu uma aula para a gente aqui, pelo menos para as pessoas que estão no chat. Eu também fui roubado, mas quando eu soube, tratei de fazer o contato com a CEBAP, uma entidade possivelmente, e fiz devolver todo o dinheiro. Logo depois da devolução, fui à justiça. E aí essa entidade teve que pagar R$3 mil de danos. Façam vocês que foram lesados também. Legal, obrigado pela mensagem. Raimundo Oliveira compartilhando com a gente o que ele fez ao identificar os descontos irregulares. Mas você, Kriegner, só para a gente fechar essa discussão, quais podem ser os próximos passos? É dever, naturalmente, ressarcir o quanto antes, mas é preciso também saber de onde vai sair esse dinheiro, né? Porque, senão, todos nós vamos pagar, inclusive aqueles que foram lesados, né? Exatamente, vão ser lesados duas vezes, né? Na primeira, quando foram roubados, e depois, quando foram ressarcidos com o próprio dinheiro. É realmente uma inversão. E fica a pergunta, né? Esse dinheiro está sendo devolvido com valor corrigido, porque o real que vale hoje não valia, o que valia lá atrás não vale o mesmo hoje. A nossa moeda está em rápida desvalorização. E nós vemos esse esquema desde 2019 e até anteriormente, 2016 também, os primeiros indícios ali. E outra coisa, Caniato, é a pergunta que ninguém responde: e aqueles que faleceram? Faleceram no início do esquema? Aqueles cujas aposentadorias, que as famílias não possuem mais os canhotos, aqueles que moram nas regiões mais remotas, que talvez hoje, meses depois que esse escândalo foi deflagrado, hoje estão começando a saber que de fato houve um escândalo. De onde vai vir o dinheiro para esses? E como é que esses vão primeiro saber que eles foram de fato lesados? Existem aqueles também que foram lesados apesar de terem autorizado os depósitos. Por quê? Por conta de uma idade avançada ou uma baixa compreensão das informações, foram levados a entender que aquele desconto seria necessário ou seria fundamental. Existem inúmeras denúncias nesse sentido. Então, sim, houve um consentimento, mas esse consentimento foi com base numa informação equivocada ou mesmo numa manipulação. E o dinheiro desses vai ser devolvido ou não?
Essa é a grande pergunta. E como vai ser feito? Nós já estamos passando para mais um mês que nós vamos entrar agora no mês de julho, sem uma resposta concreta e uma definição por parte das autoridades nesse sentido, para garantir que isso não aconteça mais. Até agora, esse escândalo ele pode continuar tranquilamente ser repetido no futuro próximo, e aí nós vamos nos ver no mesmo local de abuso dos mais vulneráveis e também de impunidade com os mais poderosos. Pois é, interessante você ter lembrado isso, porque áudios foram compartilhados e muitas entidades adotavam justamente essa estratégia: ligações telefônicas, perguntas muito rápidas ou um volume muito baixo, né, inaudível ou inteligível. As pessoas enrolavam as palavras e aí diziam no final: a senhora concorda? Induzindo a resposta da aposentada ou pensionista. E a partir de uma resposta positiva, a pessoa grava aquilo e tem a comprovação de que há a concordância do aposentado e pensionista. Uma atitude terrível para comprovar a adesão daquela pessoa. Enfim, a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação.